Livro O Despertar de uma Nova Consciência, do Eckhart Tolle, capítulo 2. A gente vai encerrando o segundo capítulo do livro e como são dois subtítulos mais curtinhos, eu vou ler os dois juntos. O primeiro subtítulo é Do erro de Descartes ao insight de Sartre. O filósofo do século XVII, René Descartes, considerado o fundador da filosofia moderna, deu expressão a esse erro fundamental com sua máxima, que considerou a verdade básica: penso, logo existo. Essa foi a resposta que ele encontrou para a pergunta: há alguma coisa que eu possa saber com certeza absoluta? Descartes compreendeu que o fato de estar sempre pensando estava além da dúvida. Assim, igualou o pensamento ao ser, isto é, a identidade, o eu sou, ao pensamento. Em vez da verdade suprema, ele havia detectado a origem do ego, mas não sabia disso. É muito interessante aqui porque essa frase, penso logo existo, é muito famosa, é muito conhecida e muito discutida também. E a análise que o Eckhart Tolle faz aqui dessa frase é que, na verdade, Descartes ele estava atribuindo a questão do pensamento ao ser e, na verdade, o pensamento está atribuído ao ego. E aqui foi um erro fundamental, digamos assim, porque estava, na minha opinião, alinhado com o pensamento da época, né? Foi mais ou menos na época do iluminismo, do renascentismo, se eu não me engano. Me perdoem se eu estiver errada, tá? Para quem conhece um pouco mais de história, mas é o que eu sinto aqui, né? Não fui pesquisar antes para falar isso. Então tá apenas espelhando o pensamento da época e a gente começar a perceber o quanto a identificação com o nosso pensamento nos afasta da nossa essência e nos aproxima da identidade do ego. Passaram-se quase 300 anos antes que outro renomado filósofo francês visse algo naquela afirmação que Descartes, assim como todo mundo, não havia percebido. Seu nome era Jean-Paul Sartre. Ele refletiu muito sobre a afirmação de Descartes, penso logo existo, e de repente compreendeu algo. Em suas próprias palavras, a consciência que afirma eu sou não é a consciência que pensa. O que ele quis dizer com isso? Quando estamos conscientes de que estamos pensando, essa consciência não faz parte do pensamento. É uma dimensão diferente da consciência. E é essa consciência que diz eu sou. Se não houvesse nada além do pensamento em nós, nem sequer saberíamos que pensamos. Seríamos como alguém que está sonhando e não sabe que está fazendo isso. Estaríamos identificados com cada pensamento, assim como aquele que sonha está vinculado a cada imagem no sonho. Muitas pessoas vivem desse jeito, como se andassem nas nuvens, presas a antigos modelos mentais anormais que recriam continuamente a mesma realidade de pesadelo. Quando sabemos que estamos sonhando, é porque estamos despertos no sonho. Outra dimensão da consciência se estabeleceu. Então, o insight que o Sartre teve aqui é justamente quem pensa, porque se existe o pensamento, existe alguém ou algo observando esse pensamento. E foi aí que ele percebeu que havia uma consciência que observava o pensamento. O que a gente precisa começar a praticar é justamente essa conexão com a consciência que observa os pensamentos e não a identificação direta com o pensamento em si. Eu tenho uma dica em relação à conexão com a nossa intuição. Muitas pessoas me perguntam como saber se é a voz da minha intuição ou é a voz do ego. Primeiro que a voz da mente, ela é mais incisiva, às vezes ela é até agressiva, ela quer ganhar
aquele argumento. Então vai vir aquela sensação de desconforto, de ansiedade. Geralmente isso vem da mente. A intuição, ela traz uma voz mais sutil, uma sensação de conexão. Ela não fala com a gente através do medo, ela fala com a gente através da consciência que sussurra aos nossos ouvidos. E geralmente a gente tende a refutar a nossa intuição porque a mente, o ego, ele é tão forte dentro da gente que logo ele pensa, isso é coisa da minha cabeça. E aí eu costumo falar, né, mas quem tá pensando isso? É coisa da minha cabeça. É o ego, porque ele está dominando a nossa mente, então ele acha que aquilo é coisa da cabeça dele. Por quê? Porque vem de fora, então ele refuta, ele rejeita a voz da intuição. Então geralmente quando vem um pensamento, quando vem uma conexão, quando vem uma sensação e a gente pensa, isso é coisa da minha cabeça, não é nada, né? Geralmente quando é algo que nos incentiva, nos faz sair da zona de conforto, questionar o status quo, a situação atual. Geralmente, quando vem esse pensamento, é coisa da minha cabeça, é o ego que está falando isso, é a mente. E essa coisa que veio, que a gente acha que é coisa da minha cabeça, é a nossa intuição, que conseguiu encontrar uma brecha ali para falar com a gente. Então, essa é uma ótima dica. Quando houver questões ou situações onde aconteça dessa forma. Outra questão aqui é que o próprio fato de eu perceber que eu estou pensando já é a consciência tomando as rédeas, digamos assim, da nossa mente. O próprio ato de se auto-observar demonstra que é a consciência que está se observando, porque a mente ela não consegue se olhar no espelho, só existe a identificação. Eu sou isso, eu sou o que eu penso, eu sou o que eu acho, eu sou a minha identidade, eu apenas sou. Não existe esse distanciamento que a consciência consegue dar um passinho atrás e observar aquilo que está sendo pensado sem se identificar. A implicação da percepção de Sartre é profunda, mas ele próprio ainda estava identificado demais com o pensamento para reconhecer o pleno significado do que descobrira, uma nova dimensão emergente da consciência. Vamos pensar aqui que ele está falando de dois autores que viveram no século passado, né? Descartes é ainda mais longe, digamos assim, né? 300, 400 anos atrás, e o Sartre foi no século 20. Então, eles estavam, de certa forma, imersos no pensamento da época. Eles estavam vivendo aquilo que a sociedade impunha, mesmo que de maneira velada. Mas, mesmo assim, houve, principalmente do Sartre, uma abertura maior da consciência, uma percepção, mesmo que ainda distorcida, mesmo que ele não compreendesse a total dimensão disso, daquilo que estava acontecendo, que é a emergência da consciência, ela estar surgindo, ela estar se abrindo dentro de cada um de nós. Esse é um processo que vai acontecer com o passar do tempo, a gente querendo, concordando, deixando isso ou não. Algumas pessoas vão ser antes, com outras vai demorar um pouquinho mais, mas faz parte da evolução da própria consciência em si, que está experimentando a vida humana, a forma humana e a vida nesse planeta também. O segundo subtítulo da nossa leitura de hoje e o último do segundo capítulo se chama A Paz que Excede toda a Inteligência. Existem muitos relatos de pessoas que vivenciaram essa nova dimensão emergente da consciência como resultado de uma perda trágica em determinado momento da vida. Há quem tenha perdido todos os bens, os filhos ou o cônjuge, a posição social, a reputação ou as capacidades físicas. Em certos casos, em decorrência de desastre ou guerra, tudo isso se foi ao mesmo tempo
e esses indivíduos se viram com nada. Podemos chamar um quadro como esse de situação limite. Não importa com que elementos essas pessoas estavam identificadas, o que lhes dava a percepção do ser, isso se acabou. Então, de repente e inexplicavelmente, a angústia e o medo intenso que elas sentiam desapareceram, dando lugar à sensação sagrada da presença, uma paz e uma serenidade profundas e uma completa libertação do medo. Esse fenômeno deve ter sido familiar a São Paulo, que usou a expressão "a paz de Deus que excede toda inteligência". Na verdade, é uma paz que não parece fazer sentido, e quem já passou por essa experiência se pergunta: diante disso, como é possível que eu sinta tanta paz? Aqui ele está falando de casos extremos, de situações limite, como ele mesmo descreveu, onde as pessoas, mesmo diante de tanta dor e sofrimento, sentiram uma paz profunda e absoluta. Eu não sei se isso já aconteceu com você, pelo menos numa escala aí maior ou menor, mas é uma sensação que todos buscamos de alguma forma, sem que para isso, claro, a gente precise passar por uma perda ou uma situação nesse sentido. É possível que a gente em algum momento se renda, se entregue. Sabe quando você perde o controle de uma situação, você simplesmente não tem mais como resolver, não tem mais o que fazer? Vamos pensar numa pessoa hospitalizada, né? Uma pessoa querida, e você não pode fazer nada por ela a não ser orar, rezar, pedir, entregar a situação. E naquele momento, quando a gente solta o controle a respeito daquela situação, parece que a gente é preenchido por uma sensação de paz, de plenitude, de que não importa o resultado daquela situação, a gente concorda, a gente está em paz com aquilo, com aquela situação, com uma decisão interna de aceitação. Eu acho que essa paz, ela passa muito pela aceitação. Quanto mais a gente aceita a vida, as situações, as pessoas como elas são, mais a gente se sente em paz. E pensar que aqui aceitar não é se manter passivo, não significa que a gente não precisa fazer nada, mas que a gente simplesmente aceita aquela situação e ao mesmo tempo a gente se conecta com a consciência e ouve através da nossa intuição o que a gente precisa fazer naquele momento, e a gente simplesmente faz com confiança, com convicção e com coragem, e assim as coisas vão começando a se modificar. Mas simplesmente porque a gente aceitou e parou de lutar com o que é, a gente criou uma nova estrada, abriu uma nova possibilidade e está confiando que ela vai trazer uma sensação diferente do que aquela outra que estava nos trazendo dor, angústia, sofrimento, até o momento em que a gente soltou e aceitou. Depois que compreendemos o que é o ego e como ele funciona, a resposta é simples. Quando as formas com as quais nos identificamos, que nos dão a percepção do eu, desmoronam ou são removidas, o ego entra em colapso, uma vez que ele tem total identificação com a forma. No momento em que não há mais nada com que possamos nos identificar, quem somos nós? Assim que as formas ao nosso redor morrem ou quando a morte se aproxima, nossa percepção da existência, do eu sou, fica livre das ligações com a forma. O espírito é liberado da sua prisão na matéria. Passamos a compreender nossa identidade essencial como informe, como uma presença onipresente do ser, antes de todas as formas, de todas as identificações. Entendemos nossa verdadeira identidade como a consciência propriamente dita, em vez de algo com a qual a consciência se vinculara. Essa é a paz de Deus.
A verdade suprema de quem nós somos não é eu sou isso ou eu sou aquilo, mas simplesmente eu sou. Na nossa sociedade, e eu acredito que principalmente para a gente conseguir viver essa experiência humana, física, com mais verdade e intensidade, existe uma identificação muito grande com a forma. Primeiro com o nosso corpo, com a nossa forma física, por isso é tão desafiador envelhecer, porque a gente se identifica principalmente com a nossa forma jovem, né? A juventude nos seduz, digamos assim, e a gente acha que aquela é a nossa forma real. A verdade é que nós somos sem forma, ou informe, como ele falou. A gente é pura consciência. Vamos pensar numa bolinha de luz brilhando, um sol no meio do espaço. Essa é a nossa verdadeira identidade. A gente se vestiu de carne, a gente colocou uma roupa humana para poder viver nessa dimensão da realidade e ter uma experiência temporariamente humana. Eu gosto muito desse termo porque é temporário. Por mais que a gente volte várias vezes, a gente fica aqui por um tempo determinado. Depois a gente volta, fica mais um tempinho e volta novamente até que a gente desperte a nossa consciência para quem a gente é de verdade e não sinta mais essa vontade, necessidade, não sei de fato como funciona, se é compulsório ou não, né, obrigatório ou não, mas aí a gente se liberta. Eu acho que iluminar-se é simplesmente tomar consciência de que já somos luz, sem forma física. E se a gente se identifica mais com a consciência do que com a forma física, significa que a gente não precisa mais dela. Talvez a gente ainda não consiga, né, chegar nesse estado nessa vida, mas eu acredito que é o que vai acontecer com todos nós em algum momento. Quanto mais perto da nossa morte, principalmente se a gente envelhece, né, a gente fica, maior a nossa consciência de que nós não somos esse corpo. Porque imagina se a gente fosse, né, aquele corpinho velhinho, enrugado, e a gente totalmente identificado com a fraqueza dele, com o fim desse corpo, né, com o tempo contado. A gente é muito maior que isso. E quanto mais consciência a gente toma desse fato, mais fácil é aceitar a morte, lidar com a morte, porque a gente sabe que é apenas uma forma temporária de manifestação da consciência maior que nós somos indefinidamente. Nem todo mundo que vivencia uma grande perda passa por esse despertar, isto é, pelo processo de se desassociar da forma. Algumas pessoas criam de imediato uma forte imagem mental ou uma forma de pensamento em que se veem como vítimas das circunstâncias, de alguém, de um destino injusto ou de Deus. Assim, vinculam-se com intensidade a essa forma de pensamento e as emoções que ela origina, como raiva, ressentimento e autopiedade, que assumem de modo instantâneo o lugar de todas as outras identificações que entraram em colapso por causa da perda. Em outras palavras, o ego logo encontra uma nova forma. E o fato de que seja ela algo profundamente infeliz não o preocupa muito, desde que ele tenha uma nova identidade, boa ou má. Na verdade, esse novo ego será mais retraído, mais rígido e impenetrável do que o antigo. Então, claro, né, que nem todo mundo vai experienciar aquela paz, aquela aceitação diante de uma situação desafiadora. Eu acredito que dependa muito do nível de consciência da pessoa, dependa muito da abertura que ela tem para o além-vida, para a sutilidade da vida, da consciência que existe além da matéria. Às vezes, né, a pessoa pode até ser religiosa, mas ela não consegue soltar o controle e simplesmente entregar para Deus, seja lá o que seja Deus para ela, né, que figura
mística, que figura religiosa esse Deus tenha para ela. Então a pessoa, ela vai sofrer essa perda, sofrer esse revés da vida, digamos assim, mas ela logo vai encontrar uma outra forma com a qual se identificar, seja a forma da vítima, seja a forma da perda, da raiva, da desolação, da injustiça, e ela vai se apegar profundamente a essa nova forma e se tornar ainda mais forte dentro dessa identificação. O ego dela vai se fortalecer, porque existe um medo maior ainda da perda, porque a pessoa, o ego aí em questão, já perdeu uma vez, e ele não quer passar por essa sensação de morte novamente. Porque quando o ego sofre uma perda, se desidentifica de alguma forma com a qual ele tinha, né, uma identidade que fazia parte da identidade dele, ele vê como uma morte. É uma morte simbólica, mas que muitas vezes a gente sente como uma morte física. Pode causar, inclusive, síndrome do pânico, depressão, porque existe uma identificação muito grande com alguma questão específica. Quando a perda trágica ocorre, nós ou resistimos a ela ou nos resignamos. Há pessoas que se tornam amargas ou muito ressentidas, enquanto outras se mostram mais solidárias, sábias e afetuosas. A resignação significa a aceitação interior do que aconteceu. Ficamos abertos à vida. A resistência é uma contração interior, um endurecimento da concha do ego. Permanecemos fechados. Seja qual for a ação que adotemos num estado de resistência interior, que podemos também chamar de negativismo, ela criará mais resistência externa e o universo não estará do nosso lado. A vida não nos beneficiará. Se as persianas estiverem fechadas, o sol não conseguirá entrar. Quando nos submetemos internamente, ou seja, no momento em que nos entregamos, uma nova dimensão da consciência se abre. Caso uma ação seja possível ou necessária, essa atitude será alinhada com o todo e apoiada pela inteligência criativa, a consciência incondicional com a qual nos unificamos num estado de receptividade interior. As circunstâncias e as pessoas, então, se tornam favoráveis, cooperativas. Coincidências acontecem. Se nenhuma ação for possível, repousaremos na paz e no silêncio interior que acompanham a resignação. Descansaremos em Deus. Então, olha que bonito esse último parágrafo do capítulo 2, onde ele fala justamente sobre o que eu comentei anteriormente, que é a aceitação, que ele também chama de resignação. É simplesmente soltar a necessidade de controlar ou de resistir àquilo que está acontecendo com a gente, porque não existe nada que a gente possa fazer. Então a gente solta, a gente entrega, a gente aceita. E nesse momento as coisas começam a acontecer, a se resolver, a fluir, porque existe uma favorabilidade da vida, do universo, da consciência maior em relação àquela questão. Porque a gente abriu o campo das infinitas possibilidades para algo que a gente não estava vendo. A gente só estava olhando para uma opção dentro daquela situação. A gente não estava permitindo que outros caminhos, outras portas se abrissem. E quando ele fala de coincidências acontecem, eu acredito mais em sincronicidades, coisas que acontecem nos mostrando, nos apontando o caminho, nos trazendo respostas para as nossas questões, para as nossas angústias e para as nossas preocupações. Então assim a gente encerra mais um capítulo, a gente encerra esse vídeo e eu queria propor um exercício, como eu sempre faço aqui no final do vídeo, que é pensar numa situação desafiadora que você está vivendo hoje, fechar os olhos e aceitar, se resignar, soltar essa questão internamente de todo o seu coração,
confiando que a providência divina, que o universo, que a consciência que tudo cria, que está ao nosso redor, dentro de nós, em cada átomo do universo, que ela tem um conhecimento maior sobre tudo isso e ela vai trazer a solução sem que você precise se preocupar ou tentar controlar cada vírgula dessa situação. Então você solta, você entrega, você confia e você segue a sua vida. Eu tenho certeza que se for feito de verdade, com o coração, vai se resolver, alguma coisa vai acontecer, porque simplesmente a gente abriu uma brecha para esse sol entrar. A gente se vê no próximo vídeo.